Está conosco às 7 horas e 47 minutos a professora, contadora, educadora financeira, mestre em educação financeira pela Florida Christian University, Cíntia Sena, para falar sobre a quantidade de inadimplentes no Brasil. Professora, bom dia, obrigado pela participação aqui na Band News FM. Obrigado o convite. Vamos conhecer um pouquinho mais desses cenários. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria entender esse número, 70 milhões de brasileiros. Eu penso na minha casa, são 4 pessoas morando ali. Só quem pode ser inadimplente ali sou eu e minha esposa. Meus filhos são pequenos, não tem nem conta para pagar. E isso me leva a crer que a gente está falando de muito mais gente que na prática, né, até por ligação familiar, sofre com essas dívidas. Qual é o desenho exatamente do Brasil nesse quesito, com esse número em mãos aí, 70 milhões de inadimplentes? Exatamente, se a gente for acompanhar, tirando isso, né, das crianças, daqueles que não têm uma atividade profissional, principalmente, a gente tem um cenário de pessoas de representatividade do brasileiro inadimplente muito elevada. A gente acompanhou até durante a pandemia, teve alguns picos que a gente chegou a 90 milhões, principalmente aquele começo que as pessoas pararam de trabalhar, não conseguiam gerar renda, e depois a gente voltou para um patamar que já vem de anos de 60, 65 milhões. Isso vem aumentando, principalmente, se a gente for observar, por conta do nosso comportamento em relação aos hábitos, às escolhas, que nós muitas vezes somos mais levados à impulsividade de fazer uma ação, principalmente negociação de dívida, que não cabe no nosso orçamento, e essa dívida que parecia estar resolvida, ela vai se multiplicando. Ou seja, a gente até vê que tem um cenário aí que muito do valor que as pessoas estão devendo hoje foge da realidade dela, do ganho dela, do salário dela. Então, é muito em relação a esse comportamento, a facilidade do crédito que nós temos hoje. Então, hoje, cada família, cada pessoa pode ter 1, 2, 3... Esse entorno aí de facilidade do crédito, aí a gente pode colocar os juros muito altos também, né, que a gente paga especialmente no cheque especial. Essa não é a realidade de outros países, de países com uma saúde financeira mais desenvolvida que a nossa? Olha, a gente pode dizer que não é só do Brasil essa questão da inadimplência, tá? Também no mundo acontece, até porque a gente precisa ter como lidar com dinheiro faz parte de todos os cenários. O que diferencia bastante é que aqui no país a gente tem uma facilidade ao crédito. Ou seja, a gente tem a possibilidade do parcelamento, que em outros países a gente não tem tão escancarado como a gente tem aqui. E pela falta de educação financeira, a falta de entender como lidar com esse crédito, com esse parcelamento, a gente acaba fazendo com que essa inadimplência aqui se torne maior. Então, muitas vezes eu vou fazer uma compra, que seja de um celular, uma roupa, e eu olho a parcela. Eu não olho o valor total que eu estou consumindo. Então, eu penso, é só R$10, é 15, é 20, no mês que vem eu vejo, depois eu resolvo, só que isso vai se tornando uma bola de neve. Então, o que a gente pode ver de diferencial é que nos outros países, essa facilidade do parcelamento é muito diferenciada em relação ao nosso país e, consequentemente, a taxa de juros também, quando eu atraso esse pagamento, quando eu não honro com esse compromisso, ela acaba sendo muito mais pesada do que em outras regiões. Sim. Agora, Cíntia, Roberta, falando contigo, bom dia para você. Bom dia. A gente sabe que é até delicado, porque tem o fator comportamental, quando a gente está falando de endividamento, mas também as dificuldades do dia a dia, o salário médio do brasileiro que é muito baixo, tudo que a gente passou depois da pandemia, as pessoas que de fato não conseguem pagar as contas. E quando a gente vai fazer reportagens sobre dívidas, as pessoas sempre falam, eu tenho que escolher qual dívida eu vou pagar, se é o aluguel, se é a água, se é a luz. Eu tenho que fazer escolhas muito difíceis que envolvem a minha família e tudo mais. O Antônio Alves, por exemplo, nosso ouvinte, escreveu para cá, falando do aumento de conta de luz, por exemplo, conta de água, tudo aumentou. A renda dele não aumentou, caiu depois da pandemia. Em relação ali ao que ele ganha, tal, as contas aumentaram, o que deixa tudo mais difícil. Como é possível dívidas no sentido de quais contas escolher e quais tentar, de repente, fazer uma negociação ou uma dívida um pouco mais barata, se é que é possível?
Perfeito. Acho que o ponto é importante, a gente vem com esse aumento do nosso consumo, que fica mais caro, a perda do poder de compra é evidente, o nosso salário não acompanhou esse crescimento e, consequentemente, a gente acaba em alguns momentos tendo que fazer escolhas. A gente fala que nesse momento é sempre principal a gente focar naquilo que é o básico, aquele que é essencial, que seja a minha moradia, que seja a alimentação, esses cenários. Depois, eu olho aquelas dívidas que têm bens em garantia. Então, será que eu tenho um financiamento de carro, um financiamento de casa? Porque essas dívidas, se eu ficar inadimplente acima de 3 prestações, eu já tenho ali a possibilidade de ter a perda daquele bem. Então, isso existe ali uma atenção. E quando a gente tem esses bens, o que vale, principalmente para a família, é avaliar o que ela tem realmente de capacidade e condições, dado a nova realidade, ao novo padrão. Então, às vezes, ela tem o carro, será que ela está usando, está gerando renda para ela, principalmente, para que ela consiga manutenção. E, por último, a gente olha aquelas contas que a gente fala que não tem garantias, como cartão de crédito, cheque especial, que geralmente são as que têm taxas elevadas. Por que a gente faz essa organização? Geralmente, a gente acaba buscando resolver essas que têm taxas elevadas pelo medo do volume, pelo total que está se devendo, porém, são as que mais fácil você consegue negociar e até eliminar essa cobrança abusiva aí de juros que você tem. O que a gente precisa nessa negociação é ter um pouquinho de paciência, não aceitar somente uma primeira oferta, negociar algo que cabe no seu orçamento, que muitas das vezes eu vou ficar sem usar aquele crédito por um período, mas eu vou conseguir sim negociar, resolver dentro da realidade que é possível para a minha pessoa, para a família. Porque muitas vezes eu tomo a decisão no impulso de quero sair da inadimplência, quero resolver, passou 1, 2 meses, eu volto para a mesma situação, porque aquela negociação não era condizente com o que eu tinha ali na minha realidade. Quando eu tenho um financiamento imobiliário ou um financiamento de casa, eu tenho como alternativa a perda desse bem, entrar em contato com as instituições, fazer uma negociação, muitas vezes de pausa, ou seja, eu posso ficar até 6 meses sem pagar aquela prestação, não vai caracterizar uma inadimplência, essa prestação vai ser acumulada para ser diluída mais para frente, porém eu tenho esse período para respirar, para trazer estratégia, para ter uma reserva que vai me trazer um pouco mais de tranquilidade e resolver melhor as situações. Uma outra possibilidade também que é possível é a gente negociar essa prestação. Então, mesmo hoje a gente estando com uma taxa de juros elevada, dependendo do cenário, se ela não está comportando essa parcela hoje, é efetivo a gente negociar, esticar às vezes um pouquinho mais essa dívida que eu já tenho, esse financiamento, que a taxa de juros é bem menor do que qualquer outra linha que eu vou buscar que não tem nada em garantia, porque eu vou estar ali negociando e tentando sanar essa situação. E quando a gente vai para dentro de casa, se eu já tenho alguma inadimplência, eu posso entrar em contato com as empresas fornecedoras de serviço, fazer uma negociação, geralmente a taxa de juros ali é bem inferior e a gente vai conseguir resolver. Então, o que a gente precisa é organização, paciência, porque às vezes a gente quer resolver rápido ali aquela situação, não ter medo desse momento, a gente até sabe que tem algumas regras aí agora novas de inadimplência relacionados a CNH, qualquer nova compra, qualquer novo consumo, eu olhar primeiro para o meu orçamento antes de adquirir esses novos bens parcelados ou pelo crédito. É bem curioso, a gente tem muitos ouvintes de fora do país. O Rafael mora na Áustria, em Graz. E ele diz, olha, aqui não existe nem esse troço de parcelar a compra. Não tem, e de fato não tem mesmo. A senhora é professora de uma universidade na Flórida, o americano também não tem esse hábito. Claro, ele faz um financiamento para comprar uma casa, né? É diferente, uma hipoteca e tal, mas... Acho que na Europa também não tem parcelamento. Ninguém compra um livro e parcela em 6 vezes. Não existe isso nos países mais desenvolvidos. Por que aqui existe, professora? Olha, aqui a gente tem um atrativo, né? Então, pensa que muitas vezes que é mais difícil a pessoa adquirir esse celular,
mas eu quero que ela adquira, eu quero que ela tenha essa possibilidade. Então, a gente foi trazendo facilidades, que as pessoas possam ter a usabilidade desses créditos, e se a gente for olhar, a maior parte desse endividamento, dessa inadimplência, não está em financiamento imobiliário, não está em financiamento de carro, está no cartão de crédito. Só que ele veio de uma forma tão elevada, uma avalanche, que a gente não teve tempo de orientar e ensinar as pessoas como usar esse crédito. Porque o problema não está no crédito em si, mas se eu não sei utilizar, se eu uso de qualquer forma, faço qualquer parcelamento, por exemplo, aí como você trouxe do livro, então, e aquilo que de fato é mais importante, aquilo, será que eu estou dando atenção? Então, o nosso país, o crédito, ele veio de uma forma para facilitar o consumo, para facilitar o acesso aos produtos, os serviços, porém, em contrapartida, a gente perdeu um pouco dessa questão da avaliação de quanto que aquelas pessoas que estão tendo acesso ao crédito têm, de fato, de capacidade de pagamento, de entender que esse crédito é só um meio. Ele não é o seu dinheiro, muitas vezes acabam confundindo esse crédito como um complemento do salário, um complemento da renda. Então, faltou isso, a gente vê pessoas que têm 2, 3, 4, e ela não sabe lidar com esse movimento. Então, falta também de responsabilidade dessa liberação de crédito, como eu avalio, de fato, a capacidade dessas pessoas de honrarem com esses compromissos e o quanto a gente não está ajudando com a elevada aí desse processo de inadimplência. E qual seria, Cíntia, uma forma saudável de lidar com o cartão de crédito? Uma estratégia para as pessoas terem na cabeça? Perfeito. A gente fala que o mundo ideal seria primeiro eu ter o recurso financeiro, o dinheiro, seja para comprar um livro, seja para comprar uma roupa, algo que eu queira. E eu olho para o cartão de crédito como uma alternativa. Ao invés de eu ir lá pagar à vista, se eu for ter o parcelamento ou se eu vou usar o cartão, não vai me fazer diferença. Eu continuo com a minha reserva, faço aquela aquisição que eu estou já me programando e querendo e uso essa reserva para fazer frente àquele compromisso no cartão. Ou seja, eu nem comprometo ali o meu orçamento, porque eu já fiz aquela reserva e vou escolher a forma de pagamento que for mais vantajosa para o meu cenário. Então, o que acontece muitas das vezes é que primeiro eu compro, eu escolho ali um parcelamento porque eu vejo se cabe no meu orçamento, a parcela é pequenininha, e depois que eu vou ver como que eu vou pagar. Então, o movimento seria o contrário. Eu primeiro ter uma reserva, eu saber o que eu quero, eu pesquisar os valores, reservar e depois usar o cartão como uma alternativa, uma possibilidade que eu tenho, ao invés de pagar com o meu dinheiro, com a minha reserva, eu uso ela de forma estratégica e aí a gente consegue usar também os benefícios do cartão, como pontos, programas, essa vantagem desse fluxo de caixa de deixar o dinheiro guardado e usar ali, eu posso até investir, fazer com que ele renda algum juros a favor e não mais agora contra. Então, é a gente saber usar o cartão, entender que ele é só uma ferramenta de pagamento e que se eu tiver esse dinheiro antes, não vai ter qualquer problema. Professora, a senhora tem citado aí um traço cultural, né, do brasileiro nessa má relação com o dinheiro. É claro que algum ouvinte vai falar, eu sou super... Sim, claro, não é regra. Mas todo mundo conhece aquele cara que tá todo pendurado em dívida, de repente aparece com uma moto no bairro. Ou troca de carro, ou vai pro shopping, volta cheio de sacola. Todo mundo conhece alguém assim. É um traço nosso mesmo. Como melhorar isso? A gente não tem aula de educação financeira na escola, né? Isso não faz parte do nosso currículo. Como é que a pessoa pode se aprimorar nesse sentido? Olha, vou trazer uma notícia que a gente fala que já é um primeiro passo. Já foi obrigatório em 2018 a inserção da educação financeira no currículo básico das escolas, com a iniciativa em 2020, bem em plena pandemia. Então, as escolas começaram a ter de maneira transversal, ainda não é uma disciplina, então o próximo passo é a gente conseguir trazer esse conhecimento de maneira mais eficaz, mas já tem esse primeiro passo das crianças terem esse conhecimento, porque a gente fala que a educação financeira, ela é comportamento. Essas escolhas, é como você falou, às vezes eu estou endividado, mas eu estou lá comprando, eu estou consumindo, por quê? Não é número, não
não é cálculo, é o comportamento, é essas decisões, e a gente pode ensinar para as crianças. Infelizmente, nós, adultos, que já estamos ali no dia a dia, já estamos ganhando nosso salário, consumindo, realmente não aprendemos. Foram pouquíssimas pessoas que tiveram o ímpeto, seja por exemplo dos pais, seja por vontade própria, porque viu que os pais faziam de um jeito diferente, de ter essa iniciativa de todo o recurso que ela ganha, ela sempre reservar uma parte. Então, o que a gente precisaria primeiro aprender é que eu não preciso gastar todo o meu ganho, todo o meu recurso. Eu deveria, sim, reservar uma parte, principalmente pensando que tem desejos, vontades, como uma casa, por exemplo, que vão depender de mais recursos, que vão depender de mais salários mensais, e que se eu separar essa parte para essa construção, eu vou ter uma possibilidade muito maior. Então, a gente precisa, sim, enquanto adulto, aprender a separar uma parte desse ganho, aprender também que a gente não pode ser só pagador de contas. Então, o que a família, o que os filhos têm de ideal, têm de vontade, por exemplo, para realizar no final do ano. Então, não é chegar lá no final do ano, vamos agora e vamos fazer, não. Já vamos programar agora o que cada um pode contribuir, o que cada um pode fazer. Às vezes, a gente tem gastos ali no dia a dia que passam despercebidos, passam que a gente nem percebe o que está acontecendo, e às vezes esse gasto que pode ser um desperdício, às vezes alimentos que eu estou jogando fora porque eu não estou consumindo, às vezes uma compra não bem feita, às vezes itens que estão parados na minha casa, que eu posso transformar em recursos e direcionar para aquilo que a família quer, para aquilo que ela deseja. Ou seja, é preciso a gente entender que o dinheiro, ele tem sim a sua finitude, a gente tem que saber honrar esse movimento para que a gente possa não viver apenas o hoje, mas a gente ir construindo ao longo do tempo, que o tempo vai passar, possibilidades melhores para hoje, amanhã e depois. Epa, tem mensagem aqui da nossa ouvinte Lourdes, falando que há alguns anos ela ficou inadimplente com o banco por causa de problemas de saúde em família. Ela fala que foi um inferno e tal. E aí ela entrou no programa de super endividados do Procon. Falou que eles ajudaram, conseguiu um abatimento. E ela viu várias palestras também para super endividados e falou que foi ótimo, que ela conseguiu sair dessa e nunca mais se enroscou. Onde é que a pessoa pode buscar esse tipo de negociação das dívidas e também de conteúdo, de conhecimento em relação ao endividamento? Cíntia? Perfeito, acho que o que ela trouxe aqui para a gente é muito importante. Não adianta só negociar uma dívida, mas ela trouxe algo importante, foi a conscientização da situação, a reflexão do que gerou isso, para que ela não pudesse mais necessitar voltar a essa situação. Hoje a gente tem até a lei do superendividamento, que faz com que proteja essa pessoa, principalmente nas suas necessidades básicas. Então ela pode sim procurar o Procon se ela está tendo dificuldade. Primeiro passo é negociar junto àqueles credores. Se ela não consegue negociar, não consegue resolver diretamente com eles, você pode, junto ao Procon, fazer esse pedido de orientação, de ajuda. Já colocado em pauta a questão da lei do superendividamento para que traga essa proteção e a pessoa consiga, sim, resolver essa dívida, essa situação de maneira que seja favorável, não só para a instituição, mas para ela também. Existem também, de vez em quando, alguns eventos do ano, geralmente agora março, novembro, feirões que fazem esse processo de limpar o nosso nome. Então, existe uma abertura das instituições nesses períodos para negociação. Então, é uma chance também, uma possibilidade de olhar quais são as negociações. Só que é importante, antes de partir para uma negociação, fazer a lição de casa, de ver quanto que eu posso assumir se eu for negociar, quanto cabe no meu orçamento para eu não tomar essa decisão de impulso, na emoção. E outro lado, como a gente tem, como que eu posso desenvolver, como que eu posso aprender a ter a solução, ou seja, às vezes essa situação é um momento que eu caio ali, resolvo, olho, para dar o impulso e resolver a situação.
Tem alguns canais no YouTube que a gente pode se apropriar de seus conteúdos. Tem escolas de educação, então tem a ADSOP, Educação Financeira, que o seu foco é único e exclusivamente trabalhar com a educação do comportamento financeiro, trazendo esses movimentos. E aqueles que querem até se aprofundar mais, conhecer mais, já existem graduações, pós-graduações, como eu fiz também o mestrado, doutorado, tudo voltado para essa área, para que ela possa entender mais, conhecer para si próprio e, por que não, mais para frente, como uma atividade também. Roberta, estamos educados? Nossa, acho que agora sim. Não vai aparecer, não quero ver você com uma bolsa aqui na segunda-feira, uma bolsa nova, tá bom? Ai, meu Deus. Professora Cíntia Sena, contadora, educadora financeira, mestre em educação financeira pela Florida Christian University. Obrigado pela entrevista. Bom fim de semana para a senhora. Igualmente, bom final de semana. Valeu, Cíntia, obrigada. Tchau. Vamos que vamos, neste sabadão com plantão aqui na Band News FM. Luiz Megali já chegou sim, ouvintes que voltaram para a programação perguntando. O tempo está nublado.